Bem-vindo ao MS City Tour. Eu sou a Marina Sousa e comigo venham descobrir o património da nossa famosa cidade de Ponta Delgada. Hoje irei falar dos conventos e dos recolhimentos da nossa cidade e de um caso em especial que temos em Ponta Delgada, que é o Colégio dos Jesuítas. Pertence a uma ordem diferente dos conventos, mas tem o mesmo regime que um convento. Um convento é uma moradia em que habita uma comunidade religiosa que vive dedicada à religião, em clausura, onde vivem em recolhimento e isoladas de diversões. Estes dividem-se em dois tipos, os conventos femininos e os conventos masculinos. Nos conventos femininos existe uma torre com janelas gradeadas de forma a as freiras poderem falar e ver os seus familiares. Nos conventos masculinos não existem as torres, pois estes podiam sair do convento. Temos o Convento da Esperança. Foi edificado por volta de 1535, sendo este o primeiro convento de religiosas clarissas a ser fundado em Ponta Delgada, de obediência à Ordem de São Francisco. A 23 de abril de 1541, ingressaram neste convento as primeiras freiras, vindas do convento da Calheira, de Água de Pau, que trouxeram consigo a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta imagem, na segunda metade do século XVII, seria revelada ao culto, por iniciativa de Madre Teresa da Anunciada. A sua fachada ornamentada em pedra vulcânica, verificando-se a aplicação de motivos arquitetónicos em estilo barroco. Este é o único convento que ainda mantém o seu funcionamento. O Convento de Santo André. Foi o segundo convento de religiosas clarissas a ser edificado em Ponta Delgada em 1567. Em 1577 foi entregue definitivamente à Ordem Feminina de São Francisco. Foi fundado por Diogo Vaz Carreiro e sua esposa Beatriz Rodrigues Camelo. Pode-se valorizar o circuito conventual de clausura, destacando-se a portaria antiga, cuja fachada apresenta magnífica decoração em pedra vulcânica em estilo barroco. Atualmente funciona o Museu Carlos Machado. O Convento dos Franciscanos. Foi construído no início do século XVI, de obediência à Ordem Masculina de São Francisco, fundado pelo Frei Vasco Teixeira. Após a extinção das ordens religiosas, em 1832, foi adaptado ao Hospital da Misericórdia. A sua fachada apresenta o estilo neoclássico, mas mantendo a traça original do claustro. Atualmente funciona a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada. O Convento de São João. Foi o terceiro convento de religiosas clarissas a ser edificado por volta de 1602. Foi fundado por Manuel Martins Soares e sua esposa Maria Jacomo Raposo. Com a extinção das ordens religiosas em 1832, foram as freiras transferidas para o Convento de Santo André e o Convento da Esperança. Este serviu de quartel militar, sendo os seus primeiros ocupantes os batalhões da Infantaria número 3 e 6, até à década de 40. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou destruído e abandonado, sendo assim demolido e erguido o Teatro Micalense. Atualmente funciona o Centro Cultural e de Congressos de Ponta Delgada. O Convento da Conceição. Foi o quarto convento de religiosas clarissas a ser edificado a 8 de setembro de 1664, sob a Ordem da Imaculada Conceição. Os seus instituidores foram os padres Francisco e João de Andrade Albuquerque. A sua fachada é ornamentada em pedra vulcânica em estilo barroco. Após a extinção das ordens religiosas em 1832, este foi adaptado para o uso de diversas instituições e serviços públicos, nomeadamente do Tribunal da Relação dos Açores e do Governo Civil do Distrito de Ponta Delgada. Posteriormente, sediou a Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada e atualmente funciona os departamentos do Governo Regional dos Açores. O Colégio dos Jesuítas. Foi edificada em 1 de novembro de 1592, dia de Todos os Santos, na presença do governador Gonçalo Vaz Coutinho.
passando a ser invocada a Igreja de Todos os Santos, pertencente aos religiosos da Companhia de Jesus. É um monumento ímpar de criação barroca, com exuberantes elementos decorativos na sua fachada de pedra vulcânica. Este monumento foi cedido ao Governo Regional dos Açores em 1977 para a instalação do Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado, tendo sido o projeto museológico aprovado em 2004. O Convento dos Gracianos. Fundado em 1680, pertencendo à Ordem dos Frades Agostinhos. Após a extinção das ordens religiosas, o convento foi adaptado a liceu, exemplar de arquitetura religiosa de enquadramento urbano. O conjunto é precedido por uma escadaria a partir do fronteiro Largo de Camões. Apresenta uma fachada principal com galilé e em estilo barroco. Na cerca do convento foi construído o mercado agrícola da cidade. Desde 2004 alberga o Conservatório Regional de Ponta Delgada. No espaço do antigo templo, a Academia de Artes, e no espaço do antigo claustro, o Auditório Municipal Luís de Camões. Recolhimento de Santa Ana. A ermida e o seu recolhimento foram fundados no princípio do século XVII, a 10 de agosto de 1624, pertencendo ambos ao licenciado António de Frias e à sua esposa, padroeiros dos conventos de Santo André e de São João, ambos em Ponta Delgada, sob a ordem dos agostinhos, que após a sua saída, foi fundado o recolhimento para abrigo de parentes pobres. A sua fachada é ornamentada em pedra vulcânica em estilo barroco. O recolhimento de Santa Bárbara. O recolhimento é mais recente que a ermida, tendo sido instituído em finais da primeira metade do século XVII, início da segunda, em 1662. Foi fundado por Roque Teixeira de Fonseca e sua esposa Maria Esteves, sob a ordem de Santo Agostinho. A sua fachada é ornamentada em pedra vulcânica. No interior da ermida, para além da obra de talha, salienta-se a existência de um retábulo policromado, representando o trânsito de São José. Atualmente funciona o núcleo de Santa Bárbara, pertencente ao Museu Carlos Machado. Obrigado pela vossa atenção.